Aí, gente, voltamos e agora a gente nós já estamos com o psicólogo Giovanni Matos aqui e nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos no ambiente de trabalho. Muito boa tarde, Giovanni. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos bem, Giovanni, que já participou aqui com a gente em um outro momento, está retornando aqui e para falar de um assunto bastante sério. Polêmica, né? Polêmico. Giovanni? Giovanni, você quer se apresentar, falar como que você atende, né? Que no último programa você disse que atende online, Isso. né? Então fala aí, pô. Meu nome é Giovanni, sou psicólogo, eu já trabalho com atendimento psicológico há mais de 2 anos. Eu participo do mundo online, então o pessoal quiser me encontrar, só digitar psicólogo Giovanni Matos no Google que vai me encontrar, e minhas redes sociais. Eu lancei um curso agora online, quem quiser me encontrar também no Hotmart, é um curso de psicologia básica. Ele pega todo esse contexto de psicoeducação que a gente precisa, e muitas vezes a gente não encontra na internet, ou encontra de forma aleatória, e isso muitas vezes dificulta para conseguir mais conhecimento. E lá nesse curso eu pego do começo ao fim, então muitas pessoas que estão com dificuldade de se entender, ou de aprender um pouco mais sobre ela, eu ensino técnicas para controlar a ansiedade, como é que funciona a ansiedade, o que é, porque muitas vezes a gente acha que não é nada, e tem muita gente que acha que é muita coisa, e na verdade a ansiedade faz parte da gente. Ela vira um problema quando fica descontrolado. E isso é uma coisa que o curso trabalha, e até durante a terapia, quem tiver com dificuldade de lidar, entra em contato comigo, que a gente marca um horário online, a gente trabalha em qualquer lugar do Brasil, dá para trabalhar, então não é um problema. E a gente tem horários diferenciados também, consegue trabalhar aí, que é bem legal. Giovanni, deixa eu perguntar, a gente falou em ansiedade, todas as pessoas têm ansiedade, só que algumas com grau maior e outras menores, umas que conseguem controlar, outras não? Mais ou menos isso. Porque assim, o que é a ansiedade? O nosso cérebro ela trabalha com previsões. A gente trabalha com expectativas. Então, tudo que a gente faz é em cima disso. Só que o que acontece? Quando a gente trabalha com uma previsão do tipo, minha roupa no varal vai chover. Tudo bem, o máximo que eu vou ter que fazer é lavar a minha roupa. Eu aprendo a lidar com aquilo e vou embora. Isso é uma ansiedade normal que as pessoas têm no dia a dia. Amanhã eu tenho uma prova. Eu vou ficar um pouco ansioso no dia, mas eu vou fazer a prova. Só que algumas pessoas, devido à quantidade de tempo que tem essa ansiedade, ou a falta de técnica para controlar, ou às vezes a aleatoriedade que acontece de você, por acaso, começar a desenvolver um transtorno, você fica o dia inteiro com ansiedade, que é o famoso tag, que tudo é um problema. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com você, eu já fico imaginando que alguém está me criticando em casa, que, por exemplo, alguma coisa vai cair aqui, eu vou passar vergonha, que alguém vai julgar a minha roupa, ou qualquer coisa do gênero. Eu gero problemas mentais na minha cabeça, tipo, expectativas que são irreais para justificar algum tipo de coisa. E isso começa a liberar o quê? Adrenalina, cortisol. E daí, quando começa a liberar isso aí, eu fico mais ansioso. Aí eu percebo que eu tô ficando ansioso. E eu fico mais ansioso por estar ansioso. É a mesma coisa que acontece com fobia social. É o mesmo princípio, só muda o gatilho, que a gente chama, que é o quê? Por que aconteceu? Então, por exemplo, uma pessoa que sai num ambiente com várias pessoas, ela vai gerar o mesmo processo da ansiedade, o mesmo gatilho de luta ou fuga, só que de forma descontrolada por causa de pessoas. Então, assim, uma coisa que eu falo para quem está em casa, ansiedade é natural. Não tenha medo de ter ansiedade. Se você falar assim, eu quero acabar com a minha ansiedade, me desculpa, se você acabar com a sua ansiedade, você vai ter um problema muito sério. Ansiedade faz parte, né? É natural, ela é essencial para a nossa vida. A gente tem um contexto que a gente fala de ansiedade do bem, que é o quê? É quando você começa a utilizar a ansiedade para uma coisa boa. Por exemplo, me avisaram para mim vir na quinta-feira para cá, que eu vim aqui sábado. O que eu fiz? Eu fiquei ansioso para vir e eu fui estudar o assunto. Isso é uma ansiedade boa. Você vai se preparar para uma determinada situação. Eu pratico esportes, eu faço karatê. Então o que acontece? Eu vou para um campeonato. Eu me obrigo a me esforçar mais do que o natural para desenvolver a técnica e melhorar. Isso é ansiedade trabalhando no meu corpo, entretanto, por uma coisa boa. Sim. Agora, se eu chego em casa, não consigo acordar direito e ir trabalhar, porque eu fico com medo, aí, já é uma fobia, né? Já é uma fobia, já virou um problema. Aí quando isso começa a virar um problema, aí eu, por exemplo, distrato a minha esposa por causa que eu estou muito irritado, por causa de um medo que eu tenho de uma coisa que poderia acontecer semana que vem, que eu nem sei se vai acontecer. Opa, já é um problema, já é um gatilho que eu tenho que começar a prestar atenção. Sim. Então, assim, a ansiedade é bom, ela é essencial, entretanto, quando ela está descontrolada, vira um problemão. Nossa, e aí a gente já entra nos relacionamentos tóxicos, né? Exatamente. Porque os relacionamentos tóxicos no trabalho geram isso. Por exemplo, quem nunca... Nossa, já é segunda-feira. Vou ter que trabalhar. Tá chegando meu Deus do céu, não passa a hora, não dá hora nunca de ir embora.
Então, você tem que começar a prestar atenção que tem alguma coisa errada, coisa errada porque você não consegue se sentir bem em estar naquele ambiente de trabalho. Então, o que é um relacionamento tóxico no trabalho, no ambiente de trabalho? Então, o relacionamento tóxico no ambiente, ele é bem amplo pra gente colocar. E uma coisa que eu falo para as pessoas que estão em casa, assim, todo ambiente tem o seu nível de toxicidade. Todo, sem exceção. A questão é, que ponto que está isso aí? Porque o ambiente tóxico ele é muito relacionado a pessoas que não sabem como se expressar, e elas se utilizam muitas vezes da violência para se expressar, ou, por exemplo, com gritos, ou com ofensas, ou com pressão desnecessária, com cobrança, controle desnecessário. E isso começa a gerar o que ela estava falando aqui para nós, que é o quê? Essa sensação de que, é síndrome do Fantástico, né? Tô passando Fantástico na TV e eu tenho que trabalhar no outro dia. Isso é terrível. Que vida é essa que todo final de semana eu falo assim, vou aproveitar com a minha família, mas já é domingo já, e às vezes no sábado eu fico pensando que domingo eu já tenho que começar a me organizar para ir trabalhar. Então você começa a entrar num ciclo que você não sai mais, e você já começa a perceber que já tem alguma coisa errada com o seu trabalho. O trabalho, ele é trabalhoso, vamos dizer assim, e é normal a gente ficar incomodado com ele, em algumas situações. Entretanto, quando começa a virar um sofrimento em trabalhar, você já tem que começar a olhar se realmente você está num ambiente que está favorável para você. Sim. Pode ser o trabalho, mas pode ser as pessoas. E muitas vezes o ambiente tóxico é focado pelo quê? Vitimismo demais, aquele medo excessivo de ser mandado embora, fofocas em excesso, xingamentos em excesso, quando você tem pessoas que desfavorecem o que você faz, aquela cobrança de que se você não fizer, você está na rua, é aquela cobrança fora muitas vezes do que é a obrigação que você tem, obrigações que você tem que servir aquela determinada pessoa, porque senão ela coloca você como se fosse uma pessoa extremamente inferior. Isso já começa a virar um problema muito sério. E quem sofre com esse tipo de coisa em relacionamento no trabalho, sabe que não necessariamente é o seu chefe que fala esse tipo de coisa. Às vezes é algum subordinado que ele é pior do que se fosse teu chefe. Porque pelo menos teu chefe manda alguma coisa. Então, e entra um monte dessas questões. Então, muitas vezes, o relacionamento tóxico no trabalho, ele é focado muitas vezes por um tipo de... vamos colocar assim, entre aspas, defeito, mau comportamento. Ou uma panelinha, né, que não aceita uma pessoa, porque assim, às vezes, quando tem uma panelinha, eles querem que todo mundo reze pela cartilha dele. Aí aparece um cara lá que não concorda com aquilo ali. E eu te falo seja uma opinião, até o jeito de se vestir, de tudo isso, né? Não, e eu coloco já é um motivo para pegar e não se encaixar. Esse tipo de situação, muitas vezes, é uma pessoa que consegue movimentar essa panelinha. Isso que é o terrível. E aí sempre tem aquele questionamento do... Por que essa pessoa nem é mandada embora? Todo mundo sabe que ela faz esse tipo de coisa. Mas quem conhece sabe que normalmente essa pessoa é mais produtiva. E isso é um saco, porque ela faz bem o trabalho dela, mas ela faz várias pessoas não trabalhar bem. E por isso que faz o trabalho dela parecer bom. E é aquele ciclo vicioso que ninguém consegue trabalhar porque está ansioso, está com medo, está irritado. Só que ela, como aquilo é natural para ela tá tudo certo. Aquele ambiente é maravilhoso para ela. E rende, o trabalho dela rende, ela se dá então, bem. Ela se sente bem, confortável no meio daquilo, toda aquela bagunça, bagunça que eu falo é no sentido de ver as outras pessoas incomodadas. Exatamente. Tem gente que precisa disso para se sentir bem, para se sentir superior. Então eu tenho que ver uma pessoa em um processo de sofrimento para mim me sentir bem. Para mim me sentir mais, para mim me sentir maior. E isso é mais comum do que a gente imagina. Acaba rebaixando o outro para daí se sentir superior. Sim, pisa na pessoa, né? E a outra pessoa, às vezes, ela não consegue se defender. Às vezes, ela não quer se defender também para não se incomodar. Exatamente. Né? Mas aquilo ali que está acontecendo está incomodando ela. Uma hora aquilo ali vai estourar, por mais que ela não queira. Uma hora... uma vez eu tinha um chefe que falava assim... a gente tem que tomar uma atitude porque mais cedo ou mais tarde a pessoa vai se livrar disso de algum jeito. Ou ela vai pedir transferência para outro setor, ou ela vai chegar e pedir a conta e falar assim, olha, não vou procurar, começa a procurar outra coisa, arruma lá e de repente chega lá, tô indo embora. E quando isso acontece, é um atrás do outro. Vai vai outro, e quando você. E como que é para um líder, para um chefe, um gerente, lidar com essa situação? Porque, na verdade, assim, o que eu percebo, eu já vi vários lugares com relacionamento tóxico. O que eu percebo? O líder, o gerente, o chefe, ele não sabe o que fazer com aquilo ali. Porque você tem várias pessoas envolvidas naquilo ali. E você sabe que se você tirasse determinada pessoa ali, às vezes tem coisas que te impedem de fazer isso. Ah, com certeza. E você começa a perder funcionários.
Como é que o cara vai lidar com isso tudo? E eu coloco uma coisa pra você. Muitas vezes essa questão do relacionamento tóxico, uma pessoa tóxica em geral, igual você falou assim, tem pessoas que sentem prazer e te veem infeliz. E é uma coisa muito engraçada porque às vezes não é nem por maldade. Porque pensa assim, alguém que está com dificuldade de sentir prazer na vida, ela tenta mostrar que a vida é mais negativa porque ela enxerga o mundo daquela forma. E querendo ou não, hoje o natural é ser infeliz. Ser feliz é diferente. E normalmente o fato de você se dar bem com você mesmo, você incomoda algumas pessoas. E quando você, por exemplo, pega esse contexto e começa a entender que o fato de alguém não conseguir enxergar qualidades, significa que ela não consegue enxergar qualidades nela mesma. Então, pensa assim, a única coisa que eu consigo enxergar em mim mesmo são os meus defeitos, os meus problemas, os meus erros. O que você acha que você vai enxergar na outra pessoa? Os erros, os problemas, os defeitos. Sim. E aí eu começo a incomodar e pegar a tal da famosa implicância. Sim. Eu corrijo ele 25 vezes e ele não consegue desenhar esse círculo perfeito. Pois é. Aí você fala assim, mas não tem como. Não importa, eu faço isso. Daí nunca fez. Aí você pega e fala, tá, mas você consegue? Não, o assunto é ele, né? Exatamente. Ele pega e joga de volta. Contratei pra isso. Exatamente. Então é uma situação muito complicada, porque eu vejo muito. Eu falo trabalhei já com gestão, para quem não sabe, eu fui gestor da Quero Quero, uma empresa maravilhosa. E quando eu trabalhava de gestor, você começa a perceber esse tipo de coisa. E você percebe que às vezes você é o tóxico e não percebe. Porque, por exemplo, igual, eu sou uma pessoa muito grande. Quem viu que eu tenho 1,90 m e pouco, gigante. Depende da forma que eu falo, é agressivo. Só que a intenção nunca foi ser agressivo. Entendeu? Só que o que acontece? Às vezes alguém que está com a autoestima às vezes mais baixa, ou às vezes a pessoa está insegura, às vezes a pessoa está incomodada, e isso começa a causar problemas para ela. E então entra uma questão assim, nem sempre o ambiente ele é tóxico por si só. Muitas vezes eu tenho dificuldade com relacionamentos também. Porque a gente vê muito essa questão de pessoas falando assim, o ambiente é tóxico, tudo na minha vida é tóxico, minha família é tóxica, meus amigos são tóxicos, todo mundo é tóxico. Talvez nem você seja tóxico. Talvez você só tenha falta de habilidade social. Porque é uma coisa que, ainda mais as redes sociais estão deixando mais evidente, que as pessoas têm muita dificuldade social. E a tal da assertividade já começou a virar um problema que as pessoas não sabem nem o que é, muitas vezes. E ser assertivo é o quê? Me impor sem ofender. Sim. E a questão de você se impor, muitas vezes, quebra uma pessoa que é tóxica. Porque se a pessoa já ajuda daquela forma, através da insegurança dela, o fato de você ser assertivo e se impor, quebra aquele determinado comportamento dela. Ou você ganha conta. Sim, os dois extremos. Os dois extremos, exatamente. Sim, mas é que vira uma brigaceira, né? Porque se o cara que ele pratica isso, ele encontra uma pessoa que reage, porque tem muitos que ficam quietos pra não se incomodar. Exatamente. Eu tô vendo o que você tá fazendo comigo, tô vendo que meu chefe tá vendo e não tá fazendo nada, tô me incomodando com isso, mas tô tentando levar. E uma coisa, nunca mexa fogo com fogo. Pode ser que você encontre um cara que se inflame. Mas o que é isso? Por que você está fazendo isso comigo? E aí vai virar uma brigaceira. Nossa. E aí o ambiente fica impossível. Insuportável. E aonde que eu falei, o pessoal começa a debandar. Começa a sair, pede para ir para outro setor. E aí você começa a ver um setor sendo prejudicado porque uma pessoa está manipulando outras. Porque a pessoa que pratica esse relacionamento tóxico, ela manipula, na verdade. Com certeza. Ela desenvolveu a habilidade de manipular outras pessoas a favor do que ela quer. Então, pra ela conseguir, pra mim, eu tenho aquele cara ali, tem gente elogiando ele, mas eu não quero que elogie ele, tem que ser eu. E aí eu começo, né? Ele já acaba achando um defeito, ou até exagerando algo, pra usar como justificativa, esse cara aqui não é tão bom quanto parece. Não, isso entra no que ela falou em relação a muitas vezes o gestor não conseguir perceber. Porque ele vai cobrar a pessoa, e a pessoa já tem uma lábia, e ela consegue falar, não, mas é porque o fulano fez isso, e daí quando ele fez isso, e vem toda aquela história. Tem uma coisa que a gente fala brincando com um colega meu, que ele consegue fazer uma ida no mercado virar uma aventura. E tem pessoas que têm essa habilidade, entendeu? E elas usam a favor dela sem problema nenhum. E o fato disso acontecer, muitas vezes, faz o gestor ficar perdido em quem realmente é o problema. E isso é um problema muito sério, porque eu te falo para quem está em casa, se você percebe que uma empresa tem uma rotatividade muito alta, já levanta 3 orelhas já. Porque alguma coisa tem errado. Ninguém troca de emprego. Quando você troca de emprego com muita rapidez, é muito complicado, porque você não tem as seguranças que o governo te traz. Não é fácil você ficar trocando, queima a carteira. Então, assim, se as pessoas estão saindo daquele emprego com uma certa frequência, algo de errado não está certo. Aí tem coisa, né? Tem coisa ali. Então a pessoa tem que já começar a levantar a orelha, olhar. Porque assim, as pessoas não têm o costume de pesquisar a empresa. É importante pesquisar a empresa para você saber se você pode desenvolver, para você saber como é que está o ambiente. Porque 1/3 da sua vida é trabalhando.
Se você trabalha num ambiente onde não é favorável para você, você vai prejudicar a sua família, você vai prejudicar a sua qualidade de vida, e isso começa a ir para outros âmbitos. Às vezes você trata o seu filho dessa forma, você educa seu filho errado por causa do ambiente tóxico. Porque alguém chega e fala assim, eu consigo separar. Eu vou falar a verdade aqui pra você. Eu duvido muito que alguém consiga separar 100%. Porque a gente é humano, a gente sempre vai carregar... Não tem como, né? Às vezes aquela humilhação que você não pôde falar vem e você fica mastigando aquilo lá, e aquilo tem que sair de alguma forma. Daí quando você falou assim, tocou nesse assunto, eu lembro de um episódio que eu vi acontecer, não faz muito tempo não, foi poucos dias atrás. A pessoa que é tóxica começou a atacar outra, né? Porque sempre tem o saco de pancada. Essa pessoa sempre elege um saco de pancada porque ela precisa disso. E aí a pessoa desabafou chorando, né? Aí, ai, já tá chorando. A pessoa que pratica falou isso. Só que quando uma pessoa começa a chorar, não é porque ela tá se vitimizando, ela tá pondo pra fora toda aquela raiva que tá lá dentro dela. Sim. E ela pode pôr chorando, pode pôr partindo pra cima de você, né? E aí os dois vão ganhar ponto em justa causa. Então ela acaba se segurando, e como é que aparece? Na forma de choro. Na forma de choro. Ou ela vai gritar, ela vai espernear, ou ela vai chorar, ou ela vai partir pra cima da pessoa que tá agredindo ela. Então, assim, existem várias maneiras de você exteriorizar. Porque se você fica com aquilo ali dentro de você guardando, talvez você pode levar lá pra tua família, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo com você ali, e explodir lá na tua família. Exatamente. Levar o problema do trabalho para dentro de casa. Então, muitas vezes é melhor que essa bomba relógio que está dentro de você exploda ali, naquela hora, naquele momento, que a pessoa certa. A pessoa que tá provocando aquilo ali. Até para forçar o gestor a resolver o problema. Porque aí ele vê, nossa, tá pegando fogo, tem que fazer alguma coisa. Porque senão ele vai levando, ele vai protelando. Até chegar uma hora que não dá mais. E eu falo pro pessoal que tá em casa, que às vezes tá passando por essa situação. Comece a primeira coisa a fazer é trabalhar a sua própria autoestima. Porque quando a gente fala muitas vezes de assertividade, as pessoas tendem a achar que você está sendo passivo. Ser passivo e ser assertivo são coisas muito diferentes. Porque o que acontece? A passividade é o quê? A pessoa tenta te agredir de alguma forma e você deixa passar porque acha que aquilo ainda vai ser bom. Sim. A assertividade é o quê? Eu simplesmente falo que não gostei. Giovanni, mas se eu falar isso... Sem ser grosseiro, né? Sem ser grosseiro. Porque o que acontece? Quando você deixa claro, você já é um problema, já é uma barreira. E você começa a criar, literalmente, pequenas guerras ali. Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a abusar de você e você começa a ser assertivo e direto no que você está se comunicando, por exemplo, assim, por que você está me falando isso pra mim? O que eu fiz pra você? A pessoa vai tentar porque você é isso? Não tem uma explicação muitas vezes. E quando você joga perguntas do tipo, por que você está falando isso pra mim? Por que você falou isso? O que você tem contra eu fazer isso? Ela meio que trava, né? Tipo, não esperava por essa resposta. Exatamente, porque não tem muito o que ela falar, porque muitas vezes é uma questão mais instintiva o comportamento dela. Então, assim, lógico que tudo isso que a gente está falando para o pessoal aqui é uma coisa que é situações e situações. Tem situações que a melhor coisa a fazer mesmo é pedir a conta e ir embora. Mas tem situações que é o quê? É uma pessoa que só vai mudar o nome se você mudar de empresa. Tem níveis de toxicidade que é possível lidar e que você tem que aceitar que em todos os locais que você for trabalhar ele vai ter. Tem pessoas difíceis em todos os locais. E eu preciso começar a entender como resolver isso. Porque senão eu só fico trocando o local e eu vou carregando igual esse problema. Que foi dito que você vai carregando para outros endereços, vamos dizer assim. E tem uma coisa que muitas vezes é desfavorecido em relação a esse tipo de situação que causa doenças mentais muito sérias. Por exemplo, o burnout. Burnout é um caso onde você esgotou. Que tem até o símbolo do burnout é o fósforo queimado, né? Porque o quê? A pessoa chegou num ponto que ela não consegue nem trabalhar. Aí a pessoa assim, é preguiça. Porque não é com você. Você pensa no dia que você está exausto, que você não consegue levantar e abrir o olho. Isso é um estado de burnout ideal. Você está num estado tão estressante, que você está tão cansado que você não consegue descansar. E é uma situação que, viu, é um transtorno psicológico. Só que como é que é tratado isso na empresa? Não aguentou. Esse é fraquinho. Isso aqui não é pra ele. Eu falei que era difícil, mas ele não acreditou. Entendeu? Só que o que é? Não tem nada a ver com o trabalho. Tem muitas vezes com clientela, tem às vezes com o próprio ambiente. Às vezes o ambiente ele não ensina a lidar com os clientes difíceis. Tem profissão que é difícil. Por exemplo, quem trabalha em posto de saúde sabe que tem gente, tudo que é tipo. Sim. Tem gente que são muito gente boa, parceiro, amigo, tudo mais. E tem o cara que parece que ele decidiu juntar na esquina uns 3, 4 pra brigar com você. Sim, é bem isso. E é um problema muito complicado isso aí. Então, como que eu que estou sofrendo isso,
Por exemplo, ele é o cara que está me agredindo. Como é que eu posso reagir e fazer com que o meu chefe tome uma providência? Antes que eu faça isso. Antes que eu me obrigue a fazer isso, porque eu tô vendo que aquilo ali tá ficando cada vez mais sério. E eu vejo que as minhas chefias estão vendo, mas não estão tomando atitude. Então, primeira coisa que eu falo pra pessoa assim, entenda que o trabalho, ele não é um favor. Primeira coisa que a pessoa tem que entender, trabalho não é favor. Você vende o seu tempo para fazer determinada atividade. É lógico que vai muito além da atividade que às vezes foi pago. Mas quando você começa a entender esse conceito, você sabe que tem coisas que você não precisa aguentar. Não é uma coisa que você tem que aceitar. Então, por exemplo, se esse tipo de situação vem de um colega de trabalho, aprenda a se impor em relação a isso. Seja assertivo, aprenda a lidar com seus próprios sentimentos, aceita que aquelas críticas não são pessoais, são mais um problema dele do que seu. E quando você começa a se impor de forma assertiva, pode ser que diminua. Mas não diminuiu, Giovanni. Na verdade, ele agrediu com mais frequência. Não bata fogo com fogo. Não discuta. Não bata de frente no sentido de qualquer tipo de ir pra violência ou estourar junto com a pessoa. Vá direto no gestor. Por quê? Se você começa a passar, fulano tá fazendo isso. Seguinte, a situação tá essa. A situação, se não corrigir, a gente vai fazer isso. E o gestor não tomar nenhum tipo de atitude, sinceramente, às vezes a melhor coisa a se fazer é ou aceitar, que às vezes não é a melhor coisa mesmo, ou trocar de emprego. Mas, Giovanni, eu não posso sair, por causa que se eu sair daqui, eu vou ter problemas financeiros. Então talvez seja o momento de você começar a se organizar para melhorar a sua qualidade de vida. Porque senão o que acontece? O dinheiro, às vezes, extra que você está ganhando a mais, pode começar a te causar questões que você vai gastar, por exemplo, com um psicólogo, com um psiquiatra, com medicamentos. Às vezes você acaba causando um divórcio. Quantas pessoas que têm um trabalho extremamente estressante, que não conseguem manter um relacionamento em casa porque não tem paciência com a esposa, não tem paciência com os filhos, não consegue ter amigos, porque ele não tem essa habilidade social, porque ele se perde tanto nisso aí. E um ponto interessante nisso, perceba que pessoas que têm esse tipo de comportamento tóxico, elas não têm relacionamentos duradouros. Não no sentido emocional, amorosos, mas tanto amizades. Essas pessoas têm muita dificuldade em manter amizade porque as pessoas tendem a se afastar. Então, assim, se você não tem uma opção em se afastar, se a pessoa não consegue isolar, comece aos poucos se impor e não participar dos vínculos que ela estão. Porque muitas pessoas que reclamam de um relacionamento tóxico, foi uma coisa que eu até comentei a última vez que eu vim aqui, elas participam da toxicidade. E é uma coisa interessante porque muitas vezes passa despercebido. Mas quando eu reclamo da fofoca e eu participo da fofoca, eu sou o problema. Eu só não foi comigo dessa vez. Sim. Mas quando eu estava fazendo fofoca, eu estava prejudicando outra pessoa. E isso é muito comum porque a gente é um animal social. Então, quando a gente começa a estar num ambiente tóxico, onde a fofoca e os desprazeres estão ali muito comum, eu começo a adquirir esse comportamento mesmo sem querer. E às vezes quando eu sou extremamente contra a fofoca, só que no trabalho eu faço sem perceber. Você vê. É inconsciente, eu só fiz um comentário, entendeu? Uhum. Não, quando você comenta de alguém tentando prejudicar, você fez uma fofoca. Quando você conta uma coisa que não lhe convém para tentar falar mal de uma outra pessoa, é uma fofoca. E você só não foi o escolhido. Então, a primeira coisa que você tem que começar a perceber é, será que eu também não faço parte do problema e eu não tinha percebido ainda? Isso parece bobeira, mas quando eu percebo isso, eu foco mais no que eu tenho que fazer e não no que está acontecendo. Isso diminui muitos problemas. E muitos problemas, até com pessoas da clínica, a gente consegue resolver da pessoa entendendo que ela também está envolvida. Porque a gente tem muito esse contexto de colocar a gente como se fosse mais vítima do que alguém ativo na situação. E a gente tem que entender que, da mesma forma que a pessoa tem as responsabilidades dela, eu também tenho as minhas. Então, se eu consigo entender isso, eu sei que eu posso me defender, mas se eu fui agressivo, eu já perdi minha razão. Mas o que eu tenho a dizer é tão importante quanto o que a outra pessoa tem a dizer, talvez eu só não saiba como. E aí eu tenho que buscar. Sim. Talvez o que a pessoa falou de mim, talvez seja um pouco verdade. Mas será que é tudo verdade? Será que eu entendo quem eu sou? Aí você tem que pegar, fazer uma autoanálise, né? Fazer uma autoanálise. Porque eu coloco uma coisa pra você. Será que, por exemplo, para quem está em casa, você consegue falar 10 qualidades suas sem pestanejar? Saindo da boca para fora? Eu acho muito difícil as pessoas conseguirem. E isso é um sinal do quê? Que talvez você está focando só nos seus defeitos no dia a dia. Sim. Pode, né? Uhum. Aqui, ó, tem o Afonso lhe comentou que são doenças psicossomáticas, o que explode no emocional reflete no físico. A sobrecarga emocional é terrível. O meio corporativo é um prato cheio para isso. Se a pessoa não trabalha seu equilíbrio, emocional.
Então, lembrando que o Afonso é coach em relacionamento emocional, né? Então, caiu bem ali Legal. Esse assunto, né? E o que ele falou, eu concordo totalmente, porque, realmente, às vezes a pessoa no dia a dia, ela começa a criar mais problemas e aquilo começa a virar doenças físicas. Porque a ansiedade, como a gente colocou no começo da conversa, ela é o quê? No momento, não é nada. Eu, às vezes, estou ansioso e tudo mais, acontece. Só que se eu estou num ambiente onde eu tenho tanto medo de ir para o trabalho que eu começo a ter crise de ansiedade antes de ir para o trabalho. Eu já tratei pessoas, por exemplo, que não conseguiu ir para o trabalho porque ela ficou com tanto medo de ir para o trabalho que uma ansiedade que era natural de ir para o trabalho, às vezes, começou a virar um problema. E virou uma crise. E, para quem não sabe, a crise de ansiedade é considerada a pior explosão emocional que existe. Não existe ainda um conhecimento de alguma parte de crise que seja pior do que uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Porque é muito sofrimento para a pessoa em coisa de 20 minutos. Sim. Entendeu? E querendo ou não, e aí que entra o julgamento, né? Daí a pessoa pega e vê de fora, daí tipo, tá se fazendo, né? Tipo, realmente tá fazendo corpo mole, faltou mais um dia. E aí que entra, tipo, aquela velha história de, e aí é só quem está acompanhando mesmo, e que daí tem que ser o gestor, que ele tem que ter um olhar mais apurado para isso, para entender que por que o meu funcionário trabalhava tão bem e agora está decaindo? O que está acontecendo? Será que é ele que quer mesmo? Ou será... Como que é o ambiente, né? Então, a pessoa do gestor é muito importante na observação do que está acontecendo. Até porque você pode cometer uma injustiça se você não estiver acompanhando tudo que está acontecendo. Eu deixei lá, eu fico só lá na minha salinha, não sei o que está acontecendo lá. Só vem as fofocas ali para mim. O gestor também tem que saber filtrar essa fofoca, né? Será que é mesmo? Será que fulano é isso mesmo? Ele era tão bom e de repente, né? Por que está acontecendo? Vamos dar uma olhada. Às vezes o gestor está lá isolado na salinha. Tem muito gestor que só fica lá na salinha, né? Ele não convive lá acompanhando o dia a dia dos funcionários. E aí ele só vê quando o problema estoura. E quando o problema estoura, parece que quem está errado é o cara que está faltando, é o cara que... Mas por que ele começou a faltar? O que está acontecendo? O que está por trás disso? Né? Enquanto isso, o outro está lá crescendo. Né? Tem gente que sente prazer em ver, nossa, eu consegui prejudicar, eu consegui fazer o cara fazer o que eu queria. Tem gente que se satisfaz com isso. Sim. Eu coloquei esse copo aqui e aí esqueci o Giovanni não quer o copo ali, ele quer lá. Aí ele vai fazer de tudo para aquele copo ficar lá, porque você colocou ali e ele quer te contrariar. E nisso aí surgem as fofocas, surgem os problemas, faz gestor virar contra um funcionário que não está fazendo nada de errado, e aí entra aquela coisa, vamos ter que começar a observar o que está acontecendo no nosso meio aqui, por que está gerando tanto problema, por que está gerando tanta briga, né? Por que está gerando tanta fofoca, né? Uma vez eu tinha... um grupo de funcionários que o que está acontecendo? Fulano falou isso aqui pra mim, sabe? Porque estavam numa coisa numa fofocaiada tão grande que eles já não estavam se suportando. Né? E aí, é por isso que eu falo, é complicado pra gente, como é que eu vou lidar com isso, gente, né? Você se vê no meio assim... O que eu faço com isso tudo que está aqui na minha frente? Eu estou vendo tudo que está acontecendo, estou vendo os caras se matar por nada, né? Eles não vão chegar a lugar nenhum, não vão ter aumento de salário, não vão ir para cargo nenhum, e estão um matando o outro. E eu falo para você assim, tem muitas vezes que isso acontece porque tem uma pessoa que é bem controladora. Eu vou falar assim, corra de pessoas controladoras. Principalmente em ambiente de trabalho. Porque esse exemplo do copo que você deu, muitas vezes a pessoa não consegue de alguma forma te controlar e ela começa a usar esse tipo de macete para tentar mostrar para o superior que você está fazendo errado para ela ter alguma espécie de controle naquela situação. Então, assim, e isso acontece muitas vezes com esse exemplo perfeito que você falou do chefe que fica dentro da caixinha, vamos dizer assim. Porque às vezes o trabalho do cara ele tem que ficar lá. Sim. E aí ele deixa uma pessoa responsável. E aquela pessoa, às vezes, ela não está preparada para lidar com toda aquela pressão da gestão. Às vezes ela está no meio também daquilo tudo. Não, é que eu falo assim, às vezes a pessoa fica lá como responsável, só que ela é o tóxico do problema. Então. Ou já está sendo manipulada. E aí ela tem que lidar com tudo aquilo lá, ela tem que resolver toda aquela situação, e aí ela não consegue. Aí ela começa a gerar alguns transtornos para tentar manter, e ela começa a gerar comportamentos tóxicos, muitas vezes, para tentar manter aquele ambiente. Só que é o quê? Era falta de habilidade. O rapaz que é coach ali, ele pode confirmar para mim. Ele fala assim, a situação é a seguinte, quando a pessoa tem inseguranças,
ela tende a expor essas seguranças com problemas. Porque acontece, se alguém tenta te ofender e você sabe que aquilo não é verdade, você não fica ofendido, você vai se defender. Sim. Mas, que, lógico, você tem que se defender. Entretanto, você não vai levar pro pessoal. Agora, uma pessoa que é insegura com ela mesma, que não acredita no potencial dela, não sabe dos limites e qualidades, não sabe que ela pode desenvolver os defeitos que às vezes está incomodando ela, e eu ofendo daquela pessoa e falo assim, você é incompetente. Cara, não é a mesma coisa eu falar isso pra ela do que alguém falar isso pra mim. Porque eu vou, beleza, vou aprender a corrigir esse problema. Sim. A outra pessoa ela vai ficar em casa, vai chorar, vai passar com desespero, vai achar que ela não é boa em nada, ela vai pedir a conta, às vezes, por vergonha de trabalhar. Cara, acho que a pior situação que tem é quando alguém pede a conta por vergonha de trabalhar, como se ela fosse culpada por aquilo, não faz sentido. Então, assim, é uma situação onde é muito complicado, porque base do quê? Parte de uma insegurança, de uma gestão ruim, que vem para outra insegurança, de uma outra pessoa que tenta usar de artimanhas para controlar aquele grupo, e começa a gerar outros conflitos, e aí entra a questão da rotatividade. Porque se eu sei que nada que for dito vai mudar, porque a única pessoa que tem acesso ao superior é aquele meio termo, não há nada que eu vá fazer. Eu simplesmente troco de emprego e vou embora. Sim. Só que daí o que acontece? Rotatividade. Aí quem perde? A própria empresa, os próprios funcionários. As pessoas que estão lá muitas vezes saem doentes e tem humilhações, vamos dizer assim, que demoram para ir embora. Pois é. E ficam. Fica marcado, né? Fica marcado. Daí qualquer coisinha que alguém fala, ele já volta aquilo tudo, né? Ele já começa a se sentir e vai acabar saindo da outra empresa porque acha que vai acontecer a mesma coisa, porque uma pessoa falou qualquer coisinha ali para ele que lembrou aquilo tudo que ele passou lá na outra empresa, né? Sim. E aí eu não quero mais passar por aquilo, então eu vou sair de novo. E até eu encontrar um lugar onde não façam isso comigo. Mas às vezes ele já interiorizou aquilo ali, ele tem que trabalhar, né? E daí virou o problema, virou ele. E aí que virou o problema. E aí ele tem que trabalhar isso dentro dele para ele poder prosseguir em outro lugar, né? Porque uma coisa assim que é muito complicado, porque a saúde mental, a gente muitas vezes só percebe quando ela vira um problema. Quando ela tá, tipo assim, ela trocou de emprego 18 vezes em 3 anos, normal, ele só não quer trabalhar. Cara, pra alguém trocar tanto de emprego, aí tem coisa, alguma coisa tá errada. Exatamente. Às vezes uma ansiedade, aquela gana de tentar ganhar dinheiro, às vezes aquela falta de compreensão sobre aquela situação, às vezes só uma orientação já resolve. E a falta de orientação às vezes faz a pessoa ficar trocando, porque não ali, porque vai pagar R$50 a mais, 25 a menos, né? E você começa a fazer umas contas loucas na tua cabeça que só dá certo pra você. Então, assim, muitas vezes, isso é o quê? Um problema de orientação, de psicoeducação que a gente fala. Que é o quê? Você começar a entender que há muitas coisas que você pratica na sua vida não necessariamente estão certas, mas também não é o grande problema da sua vida. Eu só preciso aprender a corrigir. E quantas coisas que eu estou deixando? Porque eu estava conversando ali fora com o pessoal do teatro, que as pessoas desvalorizam muito o teatro e a música em geral, e é uma coisa que é fantástico desse meio, porque eles ensinam habilidades que hoje em dia pedem para você aprender. Por exemplo, o teatro ensina você a fazer a questão da oratória, de você se comunicar em público, e é uma coisa que faz tanta falta hoje em dia, que tem pessoas que não conseguem crescer na carreira, porque não conseguem fazer uma reunião, ou muitas vezes não conseguem se impor quando necessário, porque sente vergonha do que está dizendo. E não se deve ter vergonha do que vai dizer. Você tem que aprender a dizer. Tem uma frase que a gente fala que não importa o que é dito, importa como é dito. E é uma coisa que eu tenho que começar a aprender dentro de mim. Se eu quero ofender, ofenda bonito. Mas ofenda com a palavra bonita. Então, Afonso aqui disse, parabéns pelo debate, um excelente tema que infelizmente afeta o dia a dia de muitos profissionais, né? É uma coisa assim, infelizmente é uma coisa corriqueira, né? Com certeza. A gente encontra isso nos diversos segmentos, e na maioria das empresas, não importa se é privado, se é público, esse problema tá ali enraizado, né? E a gente tem que começar, principalmente os gestores têm que começar a aprender a lidar com isso tudo para não deixar a coisa virar uma bomba relógio que pode ser uma bomba nuclear a qualquer momento, né? Sim. E quando explodir você já não consegue mais controlar. Não, né? Pode quebrar a empresa dele por causa disso. Sim. Aí. Por falta. E daí alguém fala assim, mas tadinho do gestor. Não, na verdade é uma falha dele. Porque o objetivo dele era corrigir esse tipo de conflito, porque uma coisa que a gente estava comentando ali, sempre vai ter conflito. Sempre vai ter. Onde tiver o ser humano, vai ter conflito. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Sempre vai ter. E você tem que saber lidar com isso. Então, é a inteligência emocional que fala, né? Inteligência emocional. Tem que saber lidar com isso, principalmente quem almeja aí, né? Que às vezes a gente vê as pessoas falar assim, mas eu quero ser chefe para ganhar mais.
Mas, gente, ser chefe implica numa série de coisas, não só o conhecimento técnico, mas você vai ter que aprender a lidar com pessoas, a lidar com problemas, que você não vai ter só aquela parte técnica que você vai ter que resolver. Você vai ter que resolver o cara lá da limpeza que está brigando com o cara lá do administrativo. O que está acontecendo? É normal na vida do gestor. Então, é comum as pessoas dizerem, eu quero ser gestor para ganhar mais. Mas será que você vai dar conta do recado? Está preparado? Será que você está preparado para isso? Né, para ocupar um cargo desses, às vezes é melhor você ficar lá quietinho como técnico, né, não se incomodar tanto, só com os caras que vêm te cutucar de vez em quando, que você está com 20, 30 funcionários ali, 20, 30 pontos críticos de controle ali, que você vai ter que resolver a vida de cada um deles para não ter um problema maior ainda e não passar por incompetente. Exatamente. Porque às vezes você é um excelente técnico, mas você não desenvolveu essa habilidade de lidar com as pessoas, de lidar com conflitos. Você não consegue administrar isso, e isso leva tempo. Então, assim, é melhor ser lá o assistente e ver como é que... Né, tem muita gente que já quer ir lá para a chefia, né? É melhor você passar lá e ir subindo degrauzinho por degrauzinho e ir aprendendo como que eu administro isso, os problemas, vendo como é que a pessoa lida com tudo esse tipo de coisa, para quando você chegar lá, você não ter um problema maior. Porque às vezes você é um excelente técnico, volto a dizer, você é um excelente profissional, mas se você subir de repente lá, você chega e pega todos aqueles problemas ali e não tem ninguém que te ajude a lidar com aquilo ali, porque normalmente aí o que acontece? O teu assistente queria ser chefe. E aí ele sabe lidar, mas você não sabe, então ele vai deixar você se lascar para ele. Infelizmente o ser humano é assim. É assim, né? Não, e eu te coloco uma coisa assim, a gente brincava no tempo que eu trabalhava com gestão, que é cobra matando cobra. E muitas vezes a pessoa não entende esse conceito. Mas é que assim, querendo ou não, a gente começou na sociedade, a gente caçava, a gente fazia colheita e tudo mais. Hoje em dia a gente trabalha para ganhar dinheiro. É o novo caçar. Então assim, você partir da ingenuidade de que todo mundo é mal e todo mundo é bom, é ingenuidade. As pessoas são boas e ruins e talvez a mesma pessoa que te ajude é a pessoa que vai te sacanear. Isso é natural no mundo corporativo. E eu percebo muito discussões em relação a isso, principalmente de pessoas que sofrem com isso, que a pessoa fala assim, isso é tão injusto. Mas é injusto mesmo. Às vezes é do jeito que é, e talvez é injusto porque às vezes você não compreende como que a outra pessoa fala. E é muito interessante isso que... como é que se chama? Desculpa. É Marli? A Marli falou. Que, por exemplo, muitas vezes a gente começa a achar que, não, eu vou crescer e vai estar tudo certo. Só que eu não estou preparado para esses conflitos que são meus. Porque, assim, é aquela história que prego que se destaca leva martelada. Quem que você acha que está se destacando quando é o gestor? É na cabeça o dia inteiro, é gente criticando, é cliente indo reclamar, é funcionário reclamando. Esses conflitos meio que vai na adivinhação, você vai ter que meio que fazer um trabalho de Batman ali para descobrir o que está acontecendo. E é uma situação onde, se a pessoa não começar a entender quais que são os seus defeitos, são suas qualidades, as suas fraquezas, as suas forças, ela muitas vezes vai sendo dobrada por essas pessoas tóxicas. Pessoas controladoras têm muita facilidade de dobrar, pessoas que são manipuladores têm muita facilidade de dobrar, pessoas que falam muito, é muito fácil ser dobrado por elas, porque ela fala tanta coisa que nem sabe mais o que estão falando, e aí ela distorce uma realidade, ela falou duas coisas ao contrário, e aí você começa a questionar ela. Não, eu não falei isso não. E é muito complicado. Então, assim, é uma situação onde você tem que, aos poucos, entender que eu não consigo controlar tudo, mas o que está dentro da minha responsabilidade para mudar? E aí eu começo a avaliar as cartas. Porque se eu fiz o que está dentro do meu contexto, talvez me falte conhecimento. Eu adquiri conhecimento, não mudou, talvez seja na hora de eu começar a pensar que talvez aquele ambiente não seja favorável para mim. Sim. Mas não significa que eu sou ruim. Talvez só aquele lugar não é bom. E eu preciso entender que não necessariamente o lugar também é ruim. Às vezes só o ambiente tinha cultura diferente e eu não adaptei aquela cultura da empresa. Tem empresas que têm cultura, principalmente redes, que elas têm cultura que já são estabelecidas na fonte, que tem o tal dos valores, que muita gente já escutou. A gente, os valores da nossa empresa é esse, não sei o quê. E isso é muito interessante, porque gera uma cultura onde todo mundo sabe o que está acontecendo. E você começa a ser cobrado disso. E uma empresa onde a única cultura que tem é da família. Como é que você lidar com isso? A cultura da família muda todo ano. Porque agora eu briguei com a minha esposa, ontem eu briguei com isso vai mudando todo ano. Sempre está mudando. Não, e poucas famílias conseguem ser neutras em relação a como funciona a questão familiar e a questão pessoal. Porque é complicado, não é fácil de você separar tudo isso, não é simples assim. Então, parte da pessoa também ter tato de entender que esse ambiente é bom para mim também. Sim. Eu vou conseguir o que eu quero aqui? Se eu não conseguir, já vou começar a procurar outras coisas, talvez desenvolver, porque
Tudo é aprendido. Se alguém fez, eu consigo aprender também. A questão é, será que eu já estou na metade do caminho ou eu nem sei qual caminho que eu tenho que desmatar ainda? Sim. Entendeu? É uma coisa que eu tenho que refletir sobre mim muitas vezes. E creio eu também que a maioria das empresas, elas também não dão um preparo também, seja tanto pro gestor ali da empresa e tanto também pro cliente que está entrando, sabe? De um modo geral. Eu acho que é algo que eles também deveriam estar incorporando. Claro que, tipo, cada empresa tem o seu jeito visionário de estar impondo esse tipo de coisa, mas é algo que, querendo ou não, é importante. E eu acho que também é algo que deve ser, tipo, debatido, né? Algo que deve ser, tipo, implantado quanto antes, porque, querendo ou não, tem muita gente sendo mandada embora de uma forma injusta, querendo ou não, e tem muita gente saindo ganhando em cima disso, sabe? Se é que vocês me entendem. Sim, sim. Não, e eu coloco uma coisa para você, assim, essa questão que você colocou de ter muita gente que está perdendo, é uma coisa que muitas empresas já começaram a perceber isso. E hoje em dia a cultura empresarial é uma coisa muito séria. Porque, por exemplo, essa questão do coach, por exemplo, o coach ele ensina muitas coisas de como você crescer na carreira. E quando você começa a crescer na carreira, você tem que aprender a lidar com toda aquela cultura e toda aquela pressão. E tem muitas empresas que estão começando a entender isso, estão começando a fazer esse desenvolvimento de carreira de muitos profissionais, porque, querendo ou não, você quer crescer na sua carreira, você quer desenvolva sua inteligência emocional. O resto vem de brinde. Porque as pessoas têm muita dificuldade de conversar, elas têm muita dificuldade de entender o que o outro quer dizer. Às vezes a pessoa foi agressiva com você e você focou mais na agressão do que ela quis dizer. Muitas vezes a pessoa foi agressiva porque você foi agressiva. A gente tem muito aquela questão de confundir, por exemplo, ser direto com ser grosseiro. Não, ser grosseiro é ser grosseiro. Você sempre vai ser grosseiro quando você ofender alguém. A questão é, quando você é direto, você só se comunicou de forma direta. Por exemplo, a gente está tendo uma comunicação direta. A gente está simplesmente falando o que a gente está pensando e vocês falam o que vocês estão pensando. Ninguém está ofendido. Sim. Agora, se, por exemplo, eu começo a levantar pontos que muitas vezes cutucam feridas em você, eu não fui direto. Eu fui grosseiro. sem motivo nenhum, entendeu? E é uma coisa que muitas vezes a pessoa tem que começar a aprender para começar a treinar isso, que é a habilidade. Habilidade social. Então, e só para vocês terem uma ideia, eu tinha um chefe que comigo, ele sempre foi um cara muito parceiro, muito gente boa, porém, ele não sabia muito se comunicar com os superiores dele. E eu trabalhei como auxiliar de almoxarifado, na diplomata, né? E daí, durante esse meio tempo, a gente sempre teve uma relação muito boa, o cara é inteligentíssimo, nossa, tudo que você conversava com ele, o cara entendia, manjava. A gramática, sempre corretíssima, tipo, tudo que ele falava no português era correto, tipo, correto até demais às vezes. E aí que tá, eu acho que tudo é o extremo, né, tipo, já vai longe demais. Por exemplo, tudo que ele ia conversar com as pessoas, ele era muito formal. Ou seja, e lá ia direto o caminhoneiro, e às vezes pessoas que, tipo, sabe, você precisa, tipo, ter uma outra linguagem, tipo, saber comunicar certinho. E eles chegavam, tipo, naquele jeito dele, tipo, daí quem via de longe, quem via de fora, achava que ele estava querendo ou se exibir, ou, tipo, querer, tipo, passar uma imagem de uma outra pessoa, sabe? Mas não, é o jeito dele, tipo. E eu até tentei dar uns toques para ele, falar, tipo, com essa pessoa, tenta conversar de um jeito mais assim. Teve gente que já foi atendido por ele e teve que pedir para ele esclarecer um pouquinho mais. Fala minha língua, por favor, por causa que o cara, tudo que ele ia falar, ele falava de um jeito, sabe? Mais o cara, rebuscado. Exatamente. E daí, eu acho que isso também interfere muito, é o que nós estamos falando aqui o tempo todo, né? A forma de linguagem que você utiliza no trabalho. E isso, querendo ou não, conta muito. E até com pessoas dentro do ambiente de trabalho, ele acabou tendo problemas por conta disso, por não conseguir se relacionar direito. E é uma coisa que fico muito, muito chateado por ele, né? Por causa que ele poderia ter desenvolvido isso. Não sei hoje como é que ele está. Faz tempo até que eu não converso com ele. Mas aí eu pergunto, não cabe à empresa, quando detecta esse tipo de coisa, tentar desenvolver isso para não perder, porque assim, é ruim para a empresa estar toda hora treinando uma pessoa, né? Então, se o cara já está ali há algum tempo, ele já aprendeu tudo da empresa, ele tem aquele traquejo, mas ele não tem o traquejo para lidar com as pessoas, mas de repente eu posso dar um curso para ele, colocar um psicólogo lá para tentar trabalhar esse lado com ele, porque um cara que ocupa, ainda mais quando ocupa um cargo de gestão, né? É muito difícil, assim, eu vejo as empresas falando, faltam líderes. Será que falta? Será que não falta trabalhar um pouquinho, pegar um cara lá que é muito bom no que ele faz e tentar desenvolver essa parte emocional nele para ele estar ali comandando uma equipe? Né? Será que também não tem erro nas empresas? Principalmente empresa grande. Empresa pequena não consegue muito isso, né? Mas empresa grande já tem uma equipe de psicólogo, tem equipe de advogado.
né? Então você consegue colocar, será que colocar esses psicólogos para estar trabalhando isso na equipe de gestores, vai identificando, vai passando para a equipe de psicólogos lá, eles vão montando um treinamento, alguma coisa para estar tentando desenvolver isso nos gestores, né? E eu coloco uma coisa ainda para vocês assim, será que todo mundo quer mudar também? Porque tem uma coisa assim que é muito complicado, principalmente no mundo da gestão, que é a tal da arrogância. E tem muito funcionário que é muito arrogante, tem muito gestor que é muito arrogante, tem muito chefe que é muito arrogante, porque entra num ponto assim, esse é meu jeito e eu não tenho que mudar. Eu sou assim há 20 anos e eu vou continuar sendo assim. Só que uma coisa que muitas vezes a pessoa não percebe é que a gente sempre muda. A gente pode escolher mudar para melhor ou para pior. Não é uma opção mudar. Eu só vou escolher para que lado que eu vou. E tem muitas pessoas que não conseguem aceitar que talvez o caminho que ela está seguindo não vai ser a mudança para melhor. E às vezes essas críticas, esses feedbacks, por exemplo, eles acontecem. Eles só passam despercebido porque às vezes a pessoa não consegue enxergar nela esse tipo de problema. Sim. A gente sempre tira sarro que psicólogo precisa de psicólogo porque não dá para você ver tudo. Porque, por exemplo, tem muitos gatilhos meus que passam despercebidos, que eu faço, acho que eu sou o rei da goiaba, vamos dizer assim, e estou extremamente errado, só que eu não consigo perceber. E as pessoas falam e eu não, mas eu não sou assim, eu não me vejo assim. E realmente, às vezes você não se vê, mas é porque a gente, por exemplo, a gente treina a questão da perspectiva, que a gente fala da previsão que o cérebro faz, que era o que eles pegavam pessoas que recém saíram da faculdade, treinavam essas pessoas para uma liderança e assumiam a loja. E era muito interessante isso, porque você começava a desenvolver essas habilidades e a desenvolvia na prática. E os feedbacks eram feedbacks pesados. Só que o problema é que acontece, as primeiras vezes que você recebe um feedback, dói na alma. É muito pessoal. E é sem dó. É sem dó. Mas é o que acontece, conforme você vai ganhando inteligência emocional, você vai entendendo que uma crítica é só uma crítica. E que parte de mim entender e mudar. E às vezes, será que a pessoa teve esse background? Porque às vezes eu percebo muito em rede fazer isso, porque de tentar dar esse feedback para gestores, mas muitas vezes os gestores não têm inteligência emocional necessária para entender esse feedback. E aí entra uma questão. O cara fala assim, eu estou pegando um exemplo, não estou diminuindo teu chefe nada, mas será que eu treinei a vida inteira para falar bonito? Pô, o cara está pedindo para falar errado. Entendeu? Só que porque ele não entendeu que não é falar errado muitas vezes, é ser simples. Exatamente. Entendeu? Se fazer entender, né? Aquilo que você fazer entender. E é uma coisa muito interessante porque você tem que muitas vezes moldar a sua comunicação, porque a comunicação é o quê? Passar informação. Não importa como. Então, se eu falo bonito e a pessoa entende, maravilha, eu tenho mais vocabulário para utilizar. Só que se aquela pessoa não está acostumada a utilizar esse vocabulário, eu usar constitucionalmente, eu papifígrafo, eu nunca vou conseguir. Exatamente. Giovanni, a gente já está aí há um pouquinho mais de 2 horas de live. Qual que é a sua mensagem em relação a esse tema para passar para as pessoas hoje? Eu vou falar para o pessoal que está com dificuldade no trabalho que busque muito a questão dos seus pontos fortes e pontos fracos. Principalmente porque, muitas vezes, a falta desse autoconhecimento que faz esse sofrimento ficar tão forte. E a gente desfaz muito do nosso autoconhecimento. E eu faço essa orientação, vou dizer assim, eu convido as pessoas em casa a buscar essas 10 qualidades que ela tem nela. E eu falo para você que tiver com dificuldade de achar 5, já começa a ficar preocupado, que é uma coisa que você tem que mudar. E o fato de muitas vezes você ter essa dificuldade de encontrar essas qualidades em você é o que faz você sofrer muito nesses ambientes. Então é uma coisa que você tem que buscar em você. E não venha com história, vamos dizer assim, de que eu não tenho 10. Provavelmente você tem 50, você só não sabe ver. A gente tem que começar a treinar o nosso corpo a entender esse tipo de situação, porque as pessoas se utilizam dessa fraqueza nossa para ter vantagens, para se utilizar da gente, para manipular a gente, e muitas vezes a gente cai nesse tipo de armadilha por literalmente falta de conhecimento sobre quem nós somos. Então eu falo assim para a pessoa que está em casa, busque esse autoconhecimento, reflita sobre quem ela é, e depois quando você entende quem você é, você começa a transbordar e mostrar para as pessoas quem você realmente é. E se alguém te criticar, não vai fazer tanta diferença, porque eu me conheço. Eu sei que a crítica só é crítica. Então é uma coisa que eu oriento para as pessoas que estão em casa, assim, que estão passando por esse tipo de dificuldade, faça esse primeiro passo. E depois aproveite e aplique essas coisas que a gente falou na live. De não ficar brigando fogo com fogo, porque senão vocês vão sair no soco e não vai levar em nada. De você começar a ir reportar para o gestor. Tem gente que tem muito medo de reportar. Então, assim, reportar para o gestor é uma coisa muito positiva, vai ajudar. Se não ajudar e você tentar de tudo, às vezes, colocar na balança, talvez trocar de emprego não seja necessariamente uma péssima opção. Tem situações que você faz tudo o que estava dentro do seu alcance e não sai do lugar. E eu tenho que colocar a opção de que talvez o problema não sou eu. Talvez aqui não tenha como mudar. Eu tenho que aceitar que tem muitas coisas que estão fora do meu controle. Talvez é a cultura da empresa, e aí não tem como você ir mudar, gente. Exatamente. Então aí tem que mudar de empresa mesmo. Tem que mudar de empresa.
E aí eu te falo para vocês, então assim, a psicoterapia ajuda, o trabalho do coach ajuda, você participar desses projetos sociais, tipo o teatro que vai ter amanhã, é muito legal para você adquirir esse tipo de habilidade, a música auxilia, porque esse autoconhecimento vem do quê? De viver, de treinar e de praticar. Então eu deixo esse convite para as pessoas em casa, procure 10 qualidades em você, coloca até nos comentários aí, né? 10 qualidades, e vamos conversando aí. Aí o Afonso está dizendo, parabéns, Giovanni, Juliano e Marli, pelo tema de grande relevância nos dias de hoje. Obrigado. Gente, então assim, a gente sempre costuma trazer esses temas, né? Até porque a gente vivencia o dia a dia, né? A gente vê que esses problemas existem e que pouco se fala. Uhum. Então a gente tem que trazer e falar e debater e fazer com que as pessoas parem e comecem a pensar, né? Será que eu estou errado? Será que fulano está errado? Será que não é melhor eu mudar de empresa? Que é o que o Giovanni acabou de falar aqui. E a gente vai, com isso encerrando de um jeito diferente, porque o Juliano vai fazer o encerramento cantando, tá, isso gente? Sim. Então você pula pra lá, liga o teu simbora. som e antes de ir, porque eu não sei mexer nessa mesa. Só liga ali e a gente vai terminar de um jeitinho um pouquinho diferente hoje. Só pegar rapidinho. E, gente, o sorteio, como não deu tempo, a gente vai fazer semana que vem, a gente sorteia os CDs, as imagens, o corte de cabelo para quem é homem aí, ou quem tem esposo, né? Que se for uma mulher que ganhar, procedimento estético, tá, gente? Então, assim, semana que vem a gente põe em dia esse sorteio, porque hoje o papo foi bom, tava recheado aí o programa, tanto de sorteios como de participantes, né? Veio todo mundo, que bom que veio todo mundo. E é isso, gente. Então, nós vamos terminar, ter um bom final de semana, uma excelente semana. Né, a gente acompanha a gente sábado que vem, compartilha a nossa live aí, gente, até sexta-feira. Então, vamos. Vai rolar o que aí, Juliano? Vamos tocar uma música agora do Legião Urbana. Preciso Amar. Uma música que se encaixa bem aqui. Você deixou o ligado aqui? Deixa eu ver. F. Você deixou ligado? Tá ligado? Então, deixa eu só passar a câmera ali para você, câmera. F4? Aí! Estátuas e cofres e paredes montadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 6. Meu filho vai ter nome de santo. Quero um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Isso aí, vamos aí, gente, tenha um bom final de semana. Semana que vem, nesse mesmo Gospel canal, nesse mesmo Gospel horário, na Rádio Gospel Online, programa Papo Reto News. Oi? Sério? É isso que eu tô falando.
que eu chamo ele ali? Como é que encerra? Jesus, tá online ainda. Aperta terminar a sessão.